Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre introdução à pesquisa operacional. Qual o significado desse tema? Trata-se de um conjunto de ferramentas que facilita o processo de decisão. Ele pode ser aplicado tanto na área industrial como na área empresarial. O seu nome normalmente está associado a iniciativas militares, especificamente a que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pesquisa associado à investigação, operacional a operações de guerra. Daí a origem do nome pesquisa operacional. Qual a importância acadêmica dela? Entendemos que a instituição de ensino funciona como um laboratório que possibilita integrar o jovem à prática profissional. E pensando nisso, as ferramentas de modelagem contribuem para simular situações que podem ocorrer realmente na prática. Qual o uso na prática industrial? Existem vários momentos dentro da indústria que se precisa de um bom planejamento, como, por exemplo, para estabelecer um plano de produção, onde você tem diversas variáveis que estão envolvidas. Também restrições como mão de obra, área de instalação, linha de montagem, insumos, matéria-prima disponível e assim sucessivamente. Pense também na cadeia logística, tanto interna como externa, e combinações que podem ser feitas de itens para se formar uma mistura. Uso na prática empresarial. Variáveis complexas requer ferramentas eficientes. Por exemplo, na competitividade no mercado, a lei da oferta e da demanda, a busca por novos mercados, a grande concorrência entre as empresas. Também pode-se pensar em termos de prioridade de atividades e estudo sobre cenários. Uso na prática pessoal. Primeira ferramenta, teoria das filas. Nesse caso, a aplicação prática é conseguir otimizar o tempo e também modelagem, que possibilita entender variáveis que estão dentro do cotidiano e facilitam na hora de tomar decisões. Alguns conhecimentos básicos matemáticos que contribuem para um bom estudo de pesquisa operacional. Função do primeiro grau, gráfico linear, noções de matrizes e também probabilidade. Vamos falar agora sobre alguns termos usados na pesquisa operacional. Começamos por modelo. Existe a situação real. O modelo ele representa essa situação através de ferramentas matemáticas. Programação linear. São métodos que utilizam a pesquisa operacional para resolver problemas de otimização, ou seja, encontrar a melhor solução possível. Função objetivo. É uma equação linear, pode ser simples ou multivariada. Ela contém a variável de decisão e normalmente está associado a maximização ou minimização. Por exemplo, maximizar o lucro, minimizar os custos, as perdas. Variáveis de decisão. São incógnitas que estão dentro da função objetivo. A função dela é quantificar os valores que vão ser maximizados ou que vão ser minimizados. Simplex é um algoritmo iterativo que busca resolver problemas de programação linear. Vogel é um método utilizado para situações que envolvem o menor custo possível de transporte. Simulação. Existe a situação real e aí se faz um estudo de cenário para analisar as possibilidades do que pode acontecer. Teoria dos jogos. São estratégias em que o jogador ele toma decisões
pensando no que o outro jogador ele pode tomar de decisão. Agora vamos falar sobre os assuntos abordados em pesquisa operacional. Modelo em programação linear. Existe uma sequência de passos que busca a melhor solução. Os principais passos são definir as variáveis de decisão, estabelecer a função objetivo e identificar as restrições do modelo. Modelo de problema de mistura. Na prática, existem várias situações que envolvem uma mistura, principalmente na área industrial. São componentes que juntos se formam uma mistura e resulta no produto final. Pense, por exemplo, em alimentos concentrados. Você vai no supermercado, observa o produto e a lista dos ingredientes que estão contidos naquele produto. Também perfume, os aromas. Modelo de planejamento de produção. É identificado a quantidade mínima ou máxima que deve ser produzida, dentro dos limites que é possível, como, por exemplo, mão de obra, capacidade da linha produtiva e assim sucessivamente. Método gráfico. Quando o modelo tem duas variáveis de decisão, ele pode ser resolvido pelo método gráfico, ou seja, se encontrar a solução ótima. O roteiro básico do método gráfico é: identifica as restrições, constrói a região de solução dessas restrições, avalia a função objetivo e depois identifica o ponto ótimo. Pode ser minimização ou maximização, dependendo de como está configurado o modelo de programação linear. Método simplex. É um método que é avançado em relação ao método gráfico, porque além de duas variáveis, ele pode analisar outras variáveis de decisão. Ele é caracterizado principalmente por ser incluído a variável de folga dentro das restrições para transformá-la de inequação para equação, e também pelo uso de técnicas de matrizes. Método gráfico, método simplex. Agora vamos falar sobre o modelo de problema de transporte. Pense na matriz de transporte. Na linha se tem a origem, a fonte. Na coluna você tem o destino, o local da demanda. Na parte interna, no cruzamento da linha com a coluna, você tem os custos unitários. Então, o método Vogel, ele facilita encontrar o melhor momento de se transportar, o custo mínimo de transporte do local da oferta para o local da distribuição ou da demanda. Teoria das filas. É uma aplicação da estatística. Existem duas variáveis principais que são estudadas: a taxa de chegada e a taxa para ser atendido. O objetivo pode ser encontrar algumas probabilidades, como, por exemplo, a taxa de ociosidade, também o tempo médio que se espera em uma fila, o tempo médio desde que se chegou na fila até ser atendido, também a quantidade de pessoas ou de clientes que se encontram na fila. Teoria da decisão. São possibilidades de escolha a partir de informações que são disponibilizadas. Os principais critérios para tomada de decisão são max-min, ou seja, o máximo entre os mínimos, max-max, o máximo entre os máximos, minimax, o mínimo entre os máximos, e Laplace. Simulação. É uma estimativa de valores utilizando
probabilidade, principalmente relacionado a números aleatórios, para prever alguns aspectos que podem ocorrer na prática, na vida real, como, por exemplo, simulação da demanda. Teoria dos jogos. São estratégias onde o jogador ele participa de uma matriz de recompensa e existe o pensamento do que o outro jogador ele pode decidir. Então, a decisão de um jogador ele é influenciado pelo que ele pensa que os outros eles podem resolver. Alguns dos estudos dentro da teoria dos jogos podem ser jogo de soma zero, incluindo 2 jogadores, ponto de sela e também as estratégias dominadas. Vamos a um exemplo motivacional? O mercado tem sido muito promissor para uma indústria de laticínios, que utiliza a mesma linha de produção para fabricar achocolatado e iogurte. O lucro unitário de achocolatado é 5 e o lucro unitário de iogurte é 3. Ela tem disponível 200 litros de leite por dia. Para produzir 1 litro de achocolatado, ela precisa de 2 litros de leite. E para produzir 1 litro de iogurte, ela precisa de 3 litros de leite. O tempo diário disponível na linha de produção é de 1.200 minutos. Para se produzir achocolatado, são necessários 6 minutos. E para produzir iogurte, são necessários 10 minutos. Construa um modelo de programação linear para maximizar o lucro de produção desses 2 produtos. Então, vamos lá. Primeiro, as variáveis de decisão do modelo. Existem 2 variáveis que chamaremos de x1 e x2. x1, a quantidade produzida de achocolatado por dia. x2, a quantidade produzida de iogurte por dia. A função objetivo. Maximizar o lucro, 5 vezes x1 mais 3 vezes x2. 5, o lucro em relação ao achocolatado. 3, o lucro em relação ao iogurte. As restrições. Temos em relação à matéria-prima, no máximo disponível 200 litros de leite. Então, 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 menor ou igual a 200. A linha de produção. É possível usar até 1.200. Então, 6 vezes x1 mais 10 vezes x2 menor ou igual a 1.200. Essas são chamadas restrições técnicas. A restrição de não negatividade, ou seja, não se pode produzir um valor negativo. Então, x1 e x2 é maior ou igual a 0. Resumindo o modelo, a função objetivo, maximizar o lucro 5x1 mais 3x2, e as restrições, estão sujeito a 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 200, 6x1 mais 10x2 menor ou igual a 1.200, e as variáveis de não negatividade, x1 e x2 maior ou igual a 0. Ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para pesquisa operacional. Dentre outros, tem o principal, que é o Excel. Ele resolve várias fórmulas e também existe uma ferramenta chamada Solver. Ela trabalha como o Simplex e aí consegue resolver problemas de otimização, tanto para maximizar como para minimizar. Um site interessante é o da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Você pode passar lá, tem muita coisa interessante sobre pesquisa operacional. Qual a importância para o mercado da pesquisa operacional? O empresário ele precisa de informações técnicas para poder tomar decisões que vão lhe favorecer, como as melhores opções que ele tem. Por exemplo, na teoria da decisão,
Isso vai facilitar o gestor a encontrar um conjunto que otimize as compras de insumos. E para a vida pessoal? O conhecimento de modelagem vai favorecer a realização de tarefas, onde o tempo e as variáveis de decisão vai contribuir para tomar as melhores decisões possíveis. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, passa lá, dá o seu ok. Também convido você para se inscrever no canal.